Boa noite, graça e paz em Cristo Jesus. Que bom podemos estar juntos novamente para mais um estudo da Palavra de Deus, estudo da célula, que é uma célula de edificação para nos edificar a nós que somos cristãos, que já servimos ao Senhor, e também de evangelismo, que serve como uma via para falarmos a Palavra de Deus para aqueles que não o conhecem ainda. Então, estamos aqui mais uma vez, para a glória do Senhor. Você é muito bem-vindo, você que vai nos acompanhar aqui, mas você também que vai nos acompanhar depois, porque vai ficar registrado aqui na página do Facebook da Igreja do Nazareno Jardim das Américas de Curitiba, esta célula, e depois também nós vamos estar compartilhando no canal do YouTube da Igreja do Nazareno Jardim das Américas. Eu quero só compartilhar aqui nas minhas páginas para que a gente possa também dar a oportunidade para mais pessoas estarem participando, estarem ali participando desse estudo. Nós vamos orar e nós vamos trazer estudo da palavra então esteja atento onde você está aí. Eu creio que você está na sua casa, aí no seu lar, e você poderá acompanhar então esse estudo, que o estudo desta noite, o nome é Jesus, o nome mais poderoso. Jesus é o nome poderoso, é o nome que está acima de todo nome, que se nomeia em cima nos céus e embaixo na terra. Jesus, ele é o nome poderoso. Só quero corrigir aqui, porque está aqui o nome mãos poderoso. Eu não observei isso antes, mas já está corrigido aqui. Então nós queremos dar início, vamos orar agora ao Senhor, nosso Deus, clamando a Ele pela direção dEle, para que a gente tenha um entendimento, porque a palavra logo a gente vai passar para você que está nos acompanhando, e a palavra rema, a revelação da palavra vem pelo Espírito Santo. Então vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, por mais essa oportunidade que temos de estarmos em Sua presença, Pai, para sermos apresentados ao Senhor através da Tua santa palavra, sermos expostos à Sua palavra, Pai, sermos alicerçados na Sua palavra, temos o nosso caráter como filhos de Deus, como cristãos, ele formatado também através da Sua palavra, Pai. Nos dispomos ao Senhor e queremos te pedir que o Teu Espírito Santo esteja nos trazendo revelação da palavra. Vamos falar a palavra escrita aqui, a palavra logos, mas que o Teu Espírito traga a rema da palavra. Em nome de Jesus oramos, repreendemos toda e qualquer tentativa de interferência do inimigo de nossas almas, e declaramos que esse negócio é do Senhor. Portanto, o Senhor é que direciona esta célula, esse estudo, e cada vida que está aí, já nos acompanhando. Assim oramos, gratos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui, então, iniciar. Jesus, o nome mais poderoso. A gente tem isso, não é um chavão, não é algo que apenas a gente decorou, que a gente memorizou, mas é uma verdade, é uma realidade. O nome de Jesus é poderoso, é o nome que está acima de todo nome, que se possa nomear em cima nos céus, embaixo na terra. Ele é o cabeça de todo principado, ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele é ungido de Deus, ele é aquele que veio para salvar o pecador, veio para transformar a vida de cada um de nós. Ele é aquele que se humilhou com morte de cruz, e assim o Senhor o exaltou sobre todos os nomes que se possa referir em cima nos céus e embaixo na terra. Então, quando você se refere, quando você libera o nome de Jesus, você está trazendo tudo aquilo que Jesus consumou na cruz do Calvário. Jesus é poderoso. Eu quero declarar, na medida que você está nos ouvindo nesta noite, o poder do Senhor Jesus liberado sobre a sua vida, sobre as suas causas, sobre as suas orações. As respostas que você tem esperado, elas vêm dele, elas vêm de Jesus. Então tudo que nós fazemos, como diz a palavra, quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, e fazemos no nome de Jesus. Por isso que nossas orações, elas têm o nome de Jesus, porque Ele é aquele que tem a chave da morte e do inferno. Ele é o princípio, o fim, a alfa e o ômega. A porta que Ele abre, ninguém fecha. A porta que Ele fecha, ninguém abre. Então nós citamos o nome de Jesus, nós fechamos, começamos e vamos em nossas orações falando o nome de Jesus. E aí tudo que se refere ao nome dele, aquilo que ele já fez por nós, a troca do Calvário, se torna disponível para cada um de nós, quando nós fazemos citação desse nome que é poderoso. Ele é o nosso único e suficiente Senhor, Salvador e Mestre. E aqui então Jesus, o nome mais poderoso, Lucas capítulo 4, versos 17 ao 19. Lucas capítulo 4, Evangelho de Jesus, narrado pelo Lucas, capítulo 4,
versos 17 ao 19. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Então aqui Jesus ele vem, ele cita um texto que está lá em Isaías, e ele cita esse texto que está lá na Velha Aliança. Na Nova Aliança ele cita inaugurando o ministério dele, dizendo para o que ele está fazendo ali, o que ele veio fazer. Então ele chega, é interessante que ele chega numa sinagoga. Sinagoga, a tradução para essa palavra sinagoga quer dizer reunião. Ele chega numa reunião dos santos e santas de Deus, que para nós hoje nossas reuniões são cultos ou células. Ele diz que o Espírito do Senhor está sobre ele. Então o Espírito de poder, o Espírito de ressurreição, o Espírito de vida, que é o Espírito Santo que habita em nós, ele está sobre Jesus. Ele vem e fala isso. Esse Espírito está sobre nós. Quando você confessou Jesus como Senhor da sua vida, o Espírito Santo já veio habitar em você. Você passa a não ser simplesmente, podemos usar esse termo aqui, uma pessoa comum mais, mas uma pessoa que carrega o Espírito Santo, que é o tabernáculo, que é o local de habitação do Espírito Santo. Então, tudo que nós necessitamos em Deus, como eu sempre falo e repito, já está disponível em nós através da pessoa do Espírito Santo. Então, você já tem em você, é uma questão de você deixar fluir de dentro de você o que já está em você, que é o poder de Deus através do Espírito Santo. Ele diz para evangelizar os pobres. Esse pobre não tem o sentido literal de pobreza humana, como nós temos essa visão, essa interpretação de pobreza humana, de falta de recursos, não. Aqueles que têm um coração direcionado ao Senhor, um coração que não coloca dentro dele o seu nome, o seu endereço, a sua posição social, a sua profissão, os seus bens que essa pessoa possa ter. Então, um coração pobre nesse sentido, que ele é preenchido pela presença do Senhor. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Quantas pessoas estão cativas num dia como esse? Maldições, estão colhendo aquilo que plantaram através do pecado e precisam de uma libertação. Estão com a sua alma cativa, com depressão, com opressão, com ansiedade, crises de pânico, síndrome de pânico, crise de ansiedade, tantos problemas comportamentais e precisam de libertação. Ela está disponível para cada vida que o buscar, está disponível através do nome de Jesus. Restauração da vista aos cegos, aqueles que não enxergavam, aqueles que não viam, aqueles que não entendiam que Deus não é uma religião, e que ser cristão não é estar apenas uma religião, mas é o estilo de vida. Mas aqui literalmente também ele curou os cegos de cegueira física também. A pôr em liberdade os oprimidos. Então pessoas que são tantas situações, tantas que já passaram, que elas estão oprimidas, elas estão com o seu espírito oprimido, com o seu espírito angustiado, elas estão como que uma pressão sobre a vida delas, levando elas para baixo, andando até mesmo curvadas, encurvadas devido a essa situação. E proclamar o ano aceitável do Senhor. Então, aí a proclamar o Evangelho, a proclamar aquilo que o Senhor fez e disponibiliza para cada um de nós. Então, este é o nome, que é o nome de Jesus, que é o nome que é o mais poderoso entre qualquer nome que se possa referir em cima dos céus e embaixo na terra. É o nome de Jesus, é o nome ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor. É o nome que os principados, potestades, dominadores, ordens espirituais da maldade se rendem, se curvam a esse nome. Então, e foi dado o livro do profeta Isaías, e quando ele abriu o livro, o texto que acabamos de ler, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, você tem ideia do poder que há no nome de Jesus? Será que você pode falar para o Espírito Santo? Você tem ideia desse poder? Ou será que nós nos habituamos a esse nome? Não é? Será que a nossa primeira reação em circunstâncias é estarmos primeiramente orando em louvor e adoração a Ele, porque Ele merece todo louvor e adoração, mas no momento de uma circunstância, o primeiro nome que vem, que a gente refere: Jesus tem misericórdia, Jesus, o sangue de Jesus tem poder. A gente fala assim, mas fala realmente com essa convicção desse poder que é no nome de Jesus. Será que nós temos essa convicção
desse poder que é o nome de Jesus? Será que nós temos liberado o nome de Jesus, como diz a própria palavra, que virá o Filho de Deus, mas será que ele vai encontrar fé sobre a terra? Então ele busca corações que estejam vivendo em fé, e somos nós esses corações, né? O que você acha que ele pode? Será que existe um limite? Como a palavra de Deus diz, nada é possível para Deus, tudo é possível ao que crê. Agindo Deus, quem impedirá? Não é? Então Jesus ele chegou e mostrou o caminho e nos deu autoridade para que no nome dele orássemos e que assim o mal bata em retirada, a circunstância seja transformada. Vamos ver aqui Marcos capítulo 16, no verso 17. Evangelho de Jesus narrado por Marcos, capítulo 16, no verso de número 17. Esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Agora no 18, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, esses serão curados. Aqui ele está dando algumas características do que pode acontecer quando nós invocamos o nome de Jesus, quando nós oramos o nome de Jesus. E é interessante que ele, aqui no verso 18, ele diz assim, no final, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Então, assim, é interessante que Jesus não está dizendo, ó, você vai orar para uma pessoa ser curada. Ele falou que se a gente colocar as mãos, o nome dele é tão poderoso que se você colocar as mãos sobre o enfermo, então você vai impartir, como quando Jesus ele foi tocado por aquela mulher do fluxo de sangue, ele chega e ele começa a perguntar, mas quem me tocou? Os discípulos ficaram preocupados, que ele fosse talvez até achar ruim com eles, porque aquela mulher ela furou todo o bloqueio, chegou nele, tocou nele, mas ele diz que virtude saiu dele. Então quando você toca em alguém, suas mãos são santas, coração puro, mãos santas, conforme fala os Salmos, que esses que chegarão à presença do Senhor. Então quando você tem uma atitude dessa, só por você impor as mãos, você vai levar cura. Ou quando você levanta suas mãos, digamos que você está vendo um noticiário e fala, está acontecendo tal coisa em tal lugar lá, e você impõe as suas mãos e fala, Senhor, que o teu poder chegue naquele lugar. Então não há limites geográficos, físicos, para que o nome de Jesus chegue a qualquer situação e traga uma transformação da circunstância. Então Jesus deixa claro que esta autoridade é para todos os que creem. Então aqui ele fala, né? Aos que creem. Então nós cremos tanto que nós cremos que nós estamos aqui servindo ao Senhor, né? Então não é uma autoridade que ele deu, claro que existem pessoas que existem dentro dos dons, os dons de milagres, os dons de maravilhas, é uma pessoa que é usada por Deus com aquele dom especificamente, mas todos nós podemos usar o nome de Jesus e aquele dom ele ser ali liberado no momento, se é uma cura, se é uma libertação, por causa do nome de Jesus nós vamos usar então é interessante que ele não fala só a pastora Sedônia, os pastores, não, ele fala a todos aqueles que creem. Então ele fica claro que quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esses sinais acompanhamos que creem, eu li aqui o 16 também. Então esses sinais estarão acompanhando você crê, então o nome de Jesus que é todo poderoso te acompanha, você pode usar desse nome em benefício seu, claro, trazendo aquilo que é de Deus, em benefício de pessoas que estão ao seu redor. Então ele deixa claro que essa autoridade é para todos os que creem. Então basta confiar plenamente na palavra e agir. Então você pode chegar e olha, numa oração dizer, Senhor, o Senhor diz que se eu impor as mãos a pessoa será curada. Só fala tal situação. Então você vai usar o nome de Jesus citando a própria palavra escrita. E Deus ele tem um compromisso com a palavra dele e a palavra ela vai se cumprir. Segundo ponto, quem tem experiência de orar por outros? Eu tenho certeza que se você pudesse falar agora aí, se você quiser digitar, você teve experiência de você orar pelas pessoas. Então a primeira providência que nós temos, quando nós temos o Senhor, e a primeira providência que nós temos é esta. Olha, eu vejo uma situação, já vou orar. Você está num ônibus, você está num carro, num táxi ou no Uber, você está, sei lá, num avião, você está andando por algum local, você vê uma situação, a primeira atitude que você tem, qual é? É de orar, é de abençoar as pessoas. Né? Então você vê uma pessoa ali, de repente que ela está andando devagarzinho, está com dificuldade, você vê que ela está com dor, qual a tua primeira providência? É orar pela pessoa, é orar. Eu tive uma experiência hoje que eu precisei ir para o médico devido a uma dor de cálculo renal, precisei ir para o pronto-socorro, eu fui orando,
E cheguei lá, já vi as pessoas e já estava orando também. Claro, você está orando no seu local ali, sim. Algumas situações não vão permitir que você chegue para a pessoa, né? E aborde ela, mas mesmo assim, você estando do lado, um pouco distante, você vai orar e Deus vai ouvir a sua oração. E ter certeza que todos nós temos essa experiência de orar pelos outros e vermos resultados, não é? Terceiro, podemos abençoar a vida dos outros com dinheiro, roupa, remédio e tudo mais. Uma cesta básica, uma outra coisa que a pessoa precisa. Porém, o maior bem que podemos fazer aos outros é ministrar o nome de Jesus. Então, o maior bem que você pode fazer para uma pessoa. Existe até um ditado que diz assim, uma frase, que a maior atitude de amor que você demonstra para uma pessoa é orando por esta pessoa. Por isso que desde aquelas situações em que alguém quer saber se pode namorar com outra pessoa, claro, dentro do padrão cristão, dentro que não seja nada de julgo desigual, mas aí tem um tempo de oração, porque é o amor que você demonstra para aquela pessoa, ela demonstra para você que vocês vão orar primeiro para saber se aquilo é a vontade de Deus. E outras situações, tantas outras situações, né, que você pode chegar para uma pessoa, dar uma oferta, dar o que ela precisa. Mas o melhor que você vai fazer é orar. Se a pessoa está precisando de uma oferta naquele momento, até mesmo de uma cesta básica, você vai orar para que Deus abra a porta, que aquela pessoa ela tenha a sua própria fonte de renda ali, né? Se é uma enfermidade, que ela seja curada, que ela seja curada. Então vamos ver aqui um texto em Atos capítulo 3, versos 6 ao 9. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 3, a cura de um coxo em Jerusalém, tá? Atos capítulo 3, versos 6 ao 9. Pedro, porém, lhes disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhes dou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e dando um salto ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando, louvando a Deus. Então aqui, olha que interessante. Aí Paulo diz, eu não tenho prata nem ouro, porque certamente aquele homem esperava que ele tivesse a prata ou o ouro para dar ali como uma esmola para ele. Então, por que aquele homem estava ali esperando uma esmola? Porque ele tinha um problema físico, ele não conseguia se levantar, andar e trabalhar. Mas então, Pedro, ele viu além, não Paulo, corrigindo aqui, Pedro, ele viu além. Ele não olhou só para aquela necessidade momentânea daquele homem, que seria dar uma moeda para ele, ou nossos dias aqui, uma moeda de R$1, uma nota de 2, de 5, de 10 reais ali como uma esmola para aquela pessoa. Mas ele entendeu o espiritual, ele entendeu que aquele homem não podia se movimentar, e se ele não podia se movimentar, ele tinha dificuldade para trabalhar, por isso que para ele ficava ali na porta, aí do templo, as pessoas davam uma esmola e entravam lá para o templo, depois saíam, passavam por ele de novo, com a consciência tranquila, porque já tinham dado uma moeda, tinham dado um prato, um ouro, uma esmola. Mas aí o que acontece? Qual a nossa visão como cristãos? Nossa visão é espiritual. Então, aquelas pessoas ali, a atitude delas era o quê? Dava aquela moeda, entravam ali, cultuavam ao Senhor e saíam. E por incrível que pareça, saíam achando que estava tudo bem, porque já fiz a minha obrigação, aí já ajudei essa pessoa. Mas ele foi além, ele entendeu que nós como cristãos nós somos servidores. Na verdade, nós somos solucionadores de problemas na vida das pessoas. Então, só dar aquela moeda seria qual um ato? Seria um ato de alimentar aquela situação. E orando por ele, qual foi o ato? De trazer uma cura, uma libertação daquele problema. E tanto que diz que o homem, ele levantou, ele pulava, ele se alegrava, as pessoas ficaram admiradas, porque todo mundo só pensava em dar uma moeda para ele. Quem é que teve essa visão de orar por ele para que ele fosse curado? Foi o Pedro. Então Pedro sabia que no nome de Jesus, aquele coxo andaria. E foi assim que aconteceu. Aquele homem que ficava mendigando a porta do templo necessitava muito mais que moedas, que uma esmola. Ele precisava ser liberto daquela enfermidade que o prendia. Ele precisava ser curado daquela deformação que ele tinha no corpo dele, que ele não podia nas pernas, ele era coxo nas pernas, ele não podia então se levantar, andar, se locomover e trabalhar. Tanto que ele já estava ali habituado a ficar na porta do templo, e as pessoas estavam habituadas a
simplesmente dar uma moeda. Então, aqui tem os dois sentidos da questão, né? Uma pessoa ela pode estar habituada já com o problema que ela tem, achando que é normal e natural, e esquece que há poder no nome de Jesus. Então, Deus é soberano, ele sabe se ele vai curar ou não aquela pessoa. Mas nós temos a obrigação de orar pelas pessoas, seja qual situação for. E uma outra coisa que nos demonstra também é que a gente não pode ser apático, indiferente. A gente simplesmente olha para aquilo que é natural. Ah, ele precisa de uma moeda, eu vou dar uma moeda para ele. Tá, mas que tal a gente orar para que ele seja curado, livre dessa deformidade? Foi o que Pedro, naquele, talvez uma fração de segundos, ele entendeu, teve um entendimento pelo Espírito Santo, usou do poder de Deus, o nome de Jesus, aquele homem foi curado para a glória de Deus. Eu quero aqui acrescentar um texto que está em Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, Mateus capítulo 10, primeiramente no verso 1. Mateus 10, verso 1. Mateus 10, verso 1. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. A palavra de Deus diz que Jesus ele curava doenças e enfermidades, libertava as pessoas. Aqui ele passa a autoridade para os discípulos. Nós também somos discípulos de Jesus, e como discípulos de Jesus, não é o nome que nós temos, que alguém nos chama de crente, cristão, evangélico, gospel, seja o nome que a nomenclatura que as pessoas colocam, biblicista, mas é o nosso testemunho de vida. A vida que nós levamos, a forma que nós agimos, é que vai levar as pessoas a entenderem que nós somos e que nós somos cristãos. E aqui Jesus ele vem e ele delega uma autoridade, ele dá poder aqui para os discípulos, e nós somos discípulos de Jesus, e diz, olha, vocês vão expulsar, eu lhes dou autoridade sobre os espíritos imundos, que são os demônios, para expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. E aqui, ainda no capítulo 10, no verso 8, que eu quero ler agora, ele chega e ele é taxativo, ele é imperativo, ele diz, ó, ele não falou, se você quiser, você vai fazer, ele vem aqui e diz, curem, outras versões, curai. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios, vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Quer dizer, aqui no verso 1 ele chega e dá para eles essa autoridade, ele transfere a autoridade. Ele é a autoridade acima de toda a autoridade, e ele usa dessa autoridade para nos dar a autoridade. Ele diz aqui, vocês receberam de graça, eu dei para vocês, então use dessa autoridade para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Aqui também é uma questão de trazer uma vida espiritual para aqueles que estão mortos espiritualmente, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, conforme Romanos fala, né? Purifiquem leprosos, então vocês vão purificar pessoas que estão aí com uma lepra espiritual, também uma lepra espiritual por causa do pecado. Expulsem demônios, ou seja, a gente não pode tratar de demônios, a gente precisa expulsar mesmo, né? É essa a função que o Senhor nos deu também. Então aqui, amados irmãos e irmãs, para a gente concluir, eu quero falar assim, o ministério de Jesus aqui na Terra foi exatamente isso. Libertar os cativos e oprimidos. Quantas pessoas cativas e oprimidas você tem visto ao seu redor? Quantas oportunidades você tem de usar o nome de Jesus no seu dia a dia? E dar uma chance de uma vida nova e abençoada a todo aquele que nele crê. Então, há uma oportunidade de uma vida nova, abençoada a todo aquele que nele crê. E você precisa, então, atrair as pessoas usando também os dons que Deus te deu através do nome poderoso que é o nome de Jesus. Agora, nesse ministério é meu e seu. Esse ministério ele passou para nós. E aqui em Marcos, o Evangelho de Jesus, narrado por Marcos, está aqui, Marcos capítulo 16. Tá, Marcos capítulo 16, versos 15 ao 20, que é um texto bastante conhecido de todos nós. Então, Marcos 16, verso 15, ele diz assim, e lhes disse, vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Então aqui ele vem
dando uma descrição toda do que nós podemos e devemos fazer. Ele diz que esses sinais, porque nós cremos, nos acompanham. Então ele passou para mim e para você. É um ministério que pertence a você, que pertence a mim, a você, a cada um de nós. E esse ministério é com os sinais que nós cremos no nome dele, e no nome dele nós expulsamos demônios, falamos novas línguas, línguas espirituais que servem para a nossa edificação diante de Deus. Se bebemos alguma coisa mortífera, que nós sempre estamos orando, Senhor, abençoe esse alimento, abençoe essa bebida, você vai beber uma água, um suco, um café, um chá, não é? O que você vai fazer? Você vai orar para o Senhor abençoar. Você vai comer uma comida, você vai orar uma fruta, um alimento, uma carne, o que você come, você vai orar para o Senhor abençoar também, né? Pegarão em serpentes, quer dizer, coisas contaminadas. Se estará tocando em coisas que talvez até tenha uma consagração para Satanás e demônios e não vai te causar mal. Enfim, aqui está descrevendo o que nós devemos fazer. Agora, o principal de tudo, irmãos, não é apenas a gente conhecer, a gente ter conhecimento disso, desta comissão, desse comissionamento do Senhor Jesus, mas é nós usarmos disso, usarmos o nosso dia a dia, usarmos, irmãos, usar um termo bem popular, que sem dó, não tenha dó de usar. Usa o dom que Deus te deu. Você pode pensar assim, mas eu estou precisando de uma resposta de Deus. Lembra-se de Jó. O livro de Jó, ele começa, Jó intercedendo pelos seus filhos, oferecendo sacrifício a Deus. Eles foram festejar, vai que eles pecam. Ele já fazia esse sacrifício, oferecia a Deus. Mas aí tem todo o histórico de Jó, e lá no capítulo 42 diz que quando Jó orou pelos seus amigos, ele voltou a exercer aquele chamado dele de intercessor. Então Deus, ele mudou a situação de Jó e ele deu em dobro tudo aquilo que Jó havia perdido. Então talvez a sua resposta seja a seguinte: é você orar, você se importar com alguém, você impor as mãos para curar, você orar, você interceder. Nós estamos vivendo dias ainda de pandemia no Brasil, nas nações. Nunca foi tão necessário a gente orar como a gente precisa orar nesses dias, irmãos. Tantas situações de uma ameaça de crise econômica no Brasil e nas nações. É só Deus que pode nos livrar. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Essa questão de doença, de vírus, tudo isso, a palavra de Deus fala na oração do Pai Nosso, que nos livra de todo mal. Fala no Salmo 91 de peste perniciosa. Ele nos livra, irmão, livra da mortandade que assola meio-dia, o perversor que perversa meio-dia, o examinador que examina meio-dia, a mortandade que assola meio-dia, né? Então, o terror noturno, então é só o Senhor que nos livra. Então, nós temos tantas motivações para orarmos a Deus, e cada necessidade que nós temos são motivações para nós orarmos a Deus. Então nós vamos orar agora. Pai, eu quero te agradecer por sua santa palavra. Nós somos expostos à luz da sua palavra, Pai, que a sua palavra esteja afirmando o caráter de Cristo em nós, e obrigado porque o Senhor fala do poderoso nome de Jesus nesse estudo. Nós entendemos que o nome de Jesus é poderoso, Pai, não é qualquer nome em cima nos céus, embaixo na terra, que se possa fazer referência, que seja superior ao nome de Jesus. É incomparável o poder que está no nome de Jesus, e é neste nome que nós oramos agora, Pai. Que haja cura, que eles estão nos ouvindo agora, que haja restauração, que haja restituição, cura, Pai, no espírito, na alma, no corpo, cura das feridas emocionais, Pai, cura física, doenças, enfermidades, setas do maligno, contaminações, Pai, que o Senhor esteja passando sobre a vida de cada um de nós, nossa família, nossa parentela, filha, filhos, família, Pai, o sangue do Cordeiro Jesus agora, Pai, nossos órgãos vitais, Pai, nossos pulmões, nossos rins, coração, ó Pai, da cabeça ao plano dos pés, Senhor, passa o sangue do Cordeiro Jesus agora, nos lavando, nos purificando de qualquer contaminação, de qualquer ameaça de peste, de vírus, Pai, livra-nos de todo mal, livra a sua igreja, guarda os pastores, irmãos e irmãs em Cristo, Pai, desse ministério local, a Igreja de Nazaré, Jardim das Américas, os demais ministérios que estão nos vendo e nos verão em seguida, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha agora a suprir necessidades agora, Pai, portas abertas, a questão financeira, Pai. Ó, que essa crise que tenta bater a porta, ela não haja lugar em nós, Pai, que o Senhor possa achar fidelidade na vida dos irmãos, das irmãs, com o Senhor, fidelidade na questão financeira, fidelidade no trabalho, no ministério, nos dons, nos talentos, usando os dons, talentos, Pai, para glorificar o Teu nome que é santo, Pai. Nós oramos por nossa nação,
Guarda o Brasil, livra o Brasil de perdição, meu Deus querido e amado Pai. Perdoa toda a zombaria ao teu nome nessa nação, Pai. Perdoa, Pai, nós pedimos perdão por identificação e clamamos ao Senhor por transformação. Guarda as autoridades instituídas pelo Senhor nessa nação, políticas, civis, militares, sociais, policiais, Pai, executivo, legislativo, judiciário, as Forças Armadas, Supremo Tribunal Federal, coloca as tuas mãos, Pai, que esses homens, que essas mulheres, eles ouçam o Senhor, sejam submissos ao Senhor, submetam-se ao Senhor, e aqueles que o Senhor colocou nesses lugares altos, Pai, que são teus filhos e filhas, que eles estejam ali com essa responsabilidade, entendendo que eles devem glorificar o teu nome, devem dar um excelente exemplo, Pai, devem atrair pessoas para o Senhor, Pai, guarda-nos em Ti, oramos assim, somos gratos ao Senhor, no santo e poderoso nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, dizemos amém, amém, amém. Glórias a Deus, Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, e lembre-se, esse nome que é todo poderoso, o nome de Jesus Cristo, ele está sobre a sua vida. Jesus, o nome mais poderoso, está em você. Receba dele a virtude em nome de Jesus. Amém.